Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Olivier sempre foi um homem respeitado. Ele era a personificação da ambição bem-sucedida, o modelo do marido ideal, aquele que todos invejariam. Sua carreira fora uma ascensão meteórica. Ele dirigia um negócio de sucesso, uma corporação próspera que parecia encarnar o sonho capitalista. Tinha os gestos certos, as palavras certas, sempre comedido, sempre perfeito em seus ternos impecáveis e seu olhar de líder. Ao seu lado, Lucie, sua esposa, era o toque de doçura que suavizava sua imagem de líder empresarial implacável. Ela tinha uma calma quase irreal, uma beleza discreta que nada impunha, mas, uma vez descoberta, cativava todos os olhares. Sua graça não era perceptível a olho nu, mas sim em seus gestos meticulosos e atentos. Lucie era a personificação da segurança. Ela tinha aquele dom raro de fazer as pessoas ao seu redor felizes sem exageros. Quando ria, era como se o mundo inteiro se acalmasse ao seu redor. Ela tinha aquela presença reconfortante, aquela capacidade de oferecer amor incondicional. Ela não era de exigir muita atenção, e em um mundo onde tudo parecia estar se acelerando, ela era a âncora do relacionamento deles. Mas essa tranquilidade, esse equilíbrio, eram máscaras que escondiam uma verdade que nem ela, nem ninguém, havia percebido ainda. Por trás da fachada daquele marido respeitado e daquela esposa perfeita, Olivier escondia a escuridão, desejos não verbalizados que aprenderá a ignorar. A perfeição tinha um preço que ele começava a achar alto demais. A estabilidade que haviam construído, a vida bem organizada que levavam, começavam a pesar sobre ele. A cada olhar para Lucie, ele via uma beleza gentil demais, tranquila demais, previsível demais. E em seu mundo implacável, onde movimento, perigo e excitação eram a norma, essa tranquilidade estava se tornando uma prisão. Durante vários meses, Olivier teve um caso secreto com Emily, uma jovem e ambiciosa colega de trabalho. Emily era tudo que Lucie não era. Não era gentil nem discreta. Era ousada, enérgica, quase elétrica em sua presença. Seu riso era um desafio, seu olhar, um julgamento. Cada palavra que dizia parecia calculada, mas tão precisa, como se soubesse exatamente o que dizer para atraí-lo. Emily era um turbilhão, uma tempestade na vida de Olivier, e era tudo o que ele buscava em seus momentos de dúvida. Seu charme não era inocente, era de um tipo diferente, mais complexo, mais manipulador. A primeira vez que Olivier a conheceu foi num jantar de negócios. Ele ficará impressionado com sua audácia, com a maneira como falava sem filtros, com a maneira como se defendia sem medo. Havia algo intrigante nela, uma espécie de loucura que Lucie jamais possuíra. Era uma mulher que nunca se desculpava por ser quem era. Olivier, que sempre viverá em ordem e previsibilidade, sentia-se atraído por esse caos. Esse caos parecia ser a promessa de uma liberdade que ele jamais conhecera. No início foi apenas um caso sem importância. Um pequeno e emocionante interlúdio em uma vida excessivamente organizada. Mas quanto mais tempo passava com Emily, mais percebia que ela estava se tornando uma obsessão. Cada olhar, cada sorriso, cada gesto de Emily o cativava. E quanto mais sua paixão por ela crescia, mais ele se afastava de Lucie. A mulher com quem se casara, a alma que outrora o acalmara, agora era percebida através de um véu de cansaço. Cada manhã passada ao lado dela parecia nada mais do que um lembrete da rotina, do conforto que ele um dia precisará, mas que agora não almejava mais. O plano nasceu lenta e sutilmente. Olivier não percebeu imediatamente a extensão de sua própria mudança. Não vira a violência de seus desejos, nem a extensão de sua traição. O que começara como uma simples aventura alimentada pelo ego, uma maneira de buscar um pouco de conforto em outro lugar, transformou-se em uma necessidade insaciável. Ele não estava mais apaixonado por Lucie. Ela não era mais quem alimentava seus sonhos. Era ela quem o prendia a uma existência que ele começava a odiar. A monotonia da vida conjugal tornará-se um fardo. Havia beleza na tranquilidade de Lucie, mas, ao conviver com ela, essa beleza havia desaparecido de seus olhos. Emily, com sua paixão e sua ausência de limites, oferecia a Olivier uma forma de libertação. Mas, no fundo, ele sabia que não podia abrir mão de tudo, que não podia deixar para trás a imagem de marido respeitável e empresário de sucesso. Não podia sacrificar sua reputação, sua posição social, tudo o que havia construído. Ele precisava de uma maneira de apagar tudo, de desaparecer daquela vida que se tornava cada vez mais sufocante. Então recorreu a Emily. Juntos elaboraram um plano maquiavélico e insidioso. Começaram a introduzir substâncias nas refeições de Lucie, venenos quase indetectáveis.
A princípio, pareciam quase inofensivos. Comprimidos triturados em suas bebidas, gotas invisíveis em suas refeições. Doses tão pequenas que não deixavam vestígios, nenhuma evidência. Mas essas pequenas doses se acumulavam, dia após dia, enfraquecendo Lucy gradualmente. A princípio, Lucy pensou apenas que tivesse contraído uma gripe forte, um cansaço temporário devido à rotina. Mas aos poucos começou a perceber que algo estava errado. Perdia o apetite, sentia-se constantemente exausta, como se as forças a abandonassem aos poucos. Cada consulta médica trazia diagnósticos vagos. Nenhum exame revelava a verdade. Os médicos falavam de estresse, fadiga crônica, mas nada de concreto. Mesmo assim, Lucy sentia-se desmoronar por dentro. Mas nunca jamais imaginaria que a fonte de sua infelicidade fosse aquele que lhe jurara amor e fidelidade. Então, um dia, enquanto caminhava sozinha, Emily e Olivier realizaram seu ato final. Lucy se afogou em um lago próximo. Era uma manhã enevoada, o tipo de dia em que a brisa suave parecia acariciar a superfície da água e o silêncio das montanhas oferecia uma falsa sensação de paz. Lucy, como sempre fazia, aventurara-se sozinha na floresta. Precisava daquele tempo para si mesma, para se encontrar, longe de olhares indiscretos e obrigações. A ideia de se perder na natureza era uma doce forma de fuga, uma maneira de respirar longe do mundo construído pelo marido e suas expectativas. Naquele dia, porém, essa tranquilidade se transformaria em uma armadilha. Olivier e Emily, que haviam orquestrado meticulosamente cada detalhe desse ato final, esperavam nas sombras. Olivier sabia que Lucy se aventurava frequentemente na floresta. Ele havia verificado a previsão do tempo, sabia o caminho que ela tomaria. Sabia que ela estaria vulnerável, sozinha, e que nenhuma intervenção poderia impedir que esse acidente se desenrolasse. Eles não deixaram margem para erros. A cena foi perfeitamente calculada. Lucy, perdida em pensamentos, não percebeu a figura que se esgueirou por trás dela, nem a mão que tão sutilmente a empurrou em direção às águas profundas do lago. O acidente parecia nada mais do que um infortúnio, uma excursão fatal. A água se fechou sobre ela com uma lentidão arrepiante, como se ela estivesse aceitando a traição do mundo, a do próprio marido. O acidente foi trágico, e a polícia concluiu que foi um afogamento acidental. Os jornais noticiaram o acontecimento com uma velocidade assustadora, e a comunidade lamentou a morte de uma mulher inocente. Lucy, a bondosa e devota Lucy, que morrera em circunstâncias tão trágicas. A tristeza tomou conta de todos, e todos se esforçaram para prestar condolências ao marido, que parecia abalado pela perda. O funeral foi simples, uma cerimônia comum, mas imbuída de aparente respeito, onde todos disseram: ela era uma mulher maravilhosa, ela merece. Elogios à falecida foram derramados, mas nenhuma palavra evocou a verdade oculta sob a fachada. A dor para todos era sincera, mas para Olivier e Emily, havia apenas um alívio frio. Eles haviam alcançado o que se propuseram a fazer, e ainda assim, algo inesperado aconteceu. Mas o plano deles não saiu como planejado. Lucy não estava morta. Ela havia sobrevivido, mas a que custo? O veneno vil que haviam administrado a deixara quase em coma, com o corpo frágil e os órgãos gravemente danificados. Sua mente, no entanto, recusava-se a ceder. Ela se agarrava à vontade de viver, uma vontade nascida da raiva e da dor. Dias, semanas se passaram, e ela permaneceu imersa em um estado de semiconsciência, lutando para respirar, para entender o que estava acontecendo com ela. E então, um dia, contra todas as probabilidades, sua mente acordou. A confusão inundou seus sentidos. O mundo ao seu redor parecia embaçado, como se ela estivesse emergindo de um sonho estranho e irreal. Ela se sentia fraca, seu corpo como se tivesse sido despedaçado por milhares de choques elétricos, cada movimento um tormento. Mas na escuridão de sua dor, uma verdade caiu sobre ela como uma martelada. Seu marido, o homem que ela amara de todo o coração, a traíra de maneiras inimagináveis. Ele a matara em um jogo macabro para tirar uma nova vida, uma vida sem ela. Ele a sacrificará, uma mulher inocente, por sua própria busca egoísta pela felicidade. Ela não era mais uma vítima. Era uma sobrevivente, e essa sobrevivente nunca mais poderia ser o homem que ela havia sido. Quando ela abriu os olhos pela primeira vez em um lugar que não reconheceu, uma mulher estranha estava parada ao seu lado. Este não era um hospital comum. Era um lugar escondido nos cantos escuros da cidade, um lugar que até a polícia teria dificuldade em encontrar. A mulher ao lado de Lucy olhou para ela com uma mistura de gentileza e seriedade. Ela não tinha as feições de uma enfermeira comum, mas sim de alguém que sabia o que era sofrimento, que aprenderá a curar nas sombras da sociedade.
Ela se apresentou como Matilde, e seu olhar continha uma sabedoria dura, quase metálica. Você está vivo, disse ela com a voz calma, mas carregada de gravidade. Você sobreviveu a um veneno muito poderoso. Lucy não conseguia acreditar no que ouvia. A informação mal conseguia penetrar em sua mente confusa. Ela se sentia fraca, o corpo dolorido como um campo de batalha, mas sua mente fervilhava de perguntas, confusão e, acima de tudo, raiva. Por que você a deixou viva? Por que não acabou com ela? Matilde explicou que Lucy havia sido encontrada quase morta por um grupo de excursionistas que a resgataram. Esses excursionistas, eles próprios em fuga, entenderam que uma vida inocente havia sido deixada para morrer por um mundo de mentiras. Eles a transportaram para um hospital clandestino, um lugar onde rebeldes trabalhavam nas sombras para corrigir injustiças que a sociedade se recusava a ver. Essas pessoas, embora meros civis, eram justiceiros e decidiram salvar Lucy, não para devolvê-la a uma vida que ela não queria mais, mas para acompanhá-la em uma jornada de transformação. Matilde, com sua calma implacável, ajudou-a a se recuperar. Mas mais do que isso, ela lhe ensinou a arte de desaparecer. Desaparecendo na escuridão, apagando sua identidade, misturando-se às sombras como um fantasma. Ela não era mais uma mera vítima. Era uma mulher renascida, pronta para mudar de rosto, pronta para mudar de vida. Lucy não queria mais ser Lucy. Ela não era mais aquela mulher doce e inocente, aquela esposa fiel que acreditara no amor puro. Queria que todos esquecessem a imagem da fraca e ingênua Lucy. Precisava se tornar outra pessoa, alguém mais forte, mais astuta, mais temida. Não era mais a vítima. Era uma sombra entre sombras, pronta para derrubar o homem que a traíra e mostrar a Emily que a vingança era um prato que ela serviria frio. As memórias de sua antiga vida lentamente desapareceram, substituídas por um único objetivo, um único pensamento: vingue-se. Meses se passaram e Lucy, sob a identidade de Alice, desapareceu na sociedade. A transição de Lucy para Alice foi lenta, meticulosa e marcada por uma imersão total em um mundo que ela só conhecia de longe. Ela mudou sua aparência, suas roupas, seu penteado. Mas, acima de tudo, ela transformou sua voz, seu comportamento, sua linguagem corporal. Cada gesto, cada movimento se tornou uma nova faceta da pessoa que ela havia se tornado. Ela estudou diligentemente a arte de esconder suas verdadeiras emoções, de nunca deixar a menor fraqueza transparecer. Sua antiga vida, com suas risadas inocentes e sorrisos confiantes, dissipou-se como uma névoa pela manhã. Ela não deixou mais espaço para a antiga Lucy. Os traços gentis de Lucy, a mulher que amava incondicionalmente, haviam desaparecido sob a máscara fria e calculista de Alice. Sua transformação não se limitava à aparência física, estendia-se à alma. A empatia que sentia pelos outros, aquela capacidade de se doar sem esperar nada em troca, dera lugar a uma forma de frio desapego. Seu coração, antes caloroso, agora batia ao ritmo da vingança. Ela não se permitia mais fraquezas. Aprenderá a controlar cada pensamento, cada emoção. Ela havia se tornado uma agente secreta profissional. Nos meses que se seguiram ao seu renascimento, ela treinou na arte da espionagem e da manipulação psicológica. Estudará o comportamento humano, aprenderá a identificar as falhas das pessoas e a discernir seus desejos mais profundos. Sabia que não precisava simplesmente se aproximar de Olivier e Emily, mas compreendê-los em cada detalhe. Precisava ser invisível e irresistível, um espectro que não despertasse suspeitas ao se intrometer em suas vidas. Ela sabia que quando chegasse a hora, poderia invadir a vida de Olivier e Emily e destruí-los por dentro. Ela havia planejado cada detalhe. Sua infiltração seria um processo discreto e demorado, mas cada pequena vitória lhe trazia uma satisfação crescente. Começou inserindo-se nos círculos sociais onde Olivier se movimentava, nas festas da alta sociedade, nos eventos onde ele aparecia com frequência. Escolheu locais estratégicos, lugares onde ele estava acostumado a estar, mas onde jamais suspeitaria que ela tivesse outra identidade. Seu objetivo era claro: ela se infiltraria no mundo deles e os consumiria por dentro. Sua beleza havia mudado, estava mais misteriosa, mais gélida, e seu olhar penetrante não deixava ninguém indiferente. Alice não era apenas bonita, ela tinha uma aura gélida, quase ameaçadora. Essa mudança não era apenas uma transformação física, era uma metamorfose interior. Lucy havia se tornado uma nova mulher, uma mulher que sabia exatamente como seduzir, manipular e controlar os outros. Ela não usava seus encantos inocentemente, sabia exatamente como brincar com mentes e, acima de tudo, como manipular Oliver sem que ele percebesse. Ela frequentava eventos sociais, certificando-se de estar onde quer que Olivier e Emily estivessem,
mas nunca despertando suspeitas. As pessoas a achavam fascinante. Havia algo distante nela, um mistério que só chamava a atenção. Seu olhar frio e calculista despertava um desejo secreto em quem passava por ela, mas ela não permitia que ninguém se aproximasse demais. Ela estava lá, presente, mas distante, charmosa, mas inacessível. Ela se chamava Alice, e ninguém sabia quem ela realmente era. Ninguém suspeitava que Alice fosse Lucy, a mulher que morrera em público. Ela conseguirá apagar seus rastros, dissolver-se em uma nova persona. Seu nome e sua história, tudo era falso, uma invenção meticulosa de uma mulher disposta a sacrificar tudo por vingança. Olivier, que se esquecera da gentileza de Lucy, nem a reconheceu. Para ele, Alice era uma estranha fascinante, e sua atração por ele foi imediata. Ele a achava cativante, uma fonte de fascínio, mas sem jamais suspeitar que já a havia cruzado uma vez em outra vida. Ela entrou na vida de Olivier sob um pretexto inocente, uma cliente interessada em seus serviços. Alice sabia que precisava proceder com cautela. Um passo em falso, um gesto repentino, e Olivier poderia ficar desconfiado. Então ela entrou na vida dele sob um pretexto perfeitamente inocente. Apresentou-se como uma cliente interessada nos serviços da empresa dele. Ela providenciou para que o encontro parecesse natural, sem despertar nenhum interesse particular. Apresentou-se como uma empresária influente em busca de conselhos, mas com uma aura de mistério que imediatamente despertou a curiosidade de Olivier. Ele a achou fascinante desde o primeiro momento em que se conheceram. Ela era diferente de qualquer outra mulher que ele já conhecera. Ele apreciava sua inteligência, seu carisma e, acima de tudo, aquela qualidade elusiva que a mantinha sempre fora de alcance. Alice sabia como capturar a atenção, como prendê-lo em sua teia invisível. Cada sorriso que ela lhe oferecia era um fio invisível que o puxava para mais perto dela. Cada conversa era um passo em seu plano, uma maneira de levá-lo onde ela o queria. Emily, por sua vez, notou-a rapidamente. Emily, embora mais jovem e impetuosa, não se deixava enganar. Não gostava da maneira como Alice se insinuava nos círculos de Oliver. Estava instintivamente em guarda. Embora não soubesse quem Alice realmente era, sentia que algo estava errado. Não era apenas a beleza ou o charme misterioso da mulher. Havia algo incomum em seu comportamento, uma frieza subjacente que a tornava intrigante, mas também perigosa. Ela sentia que aquela nova presença em suas vidas não era insignificante, mas suas suspeitas chegaram tarde demais. Alice já havia plantado as sementes de sua ascensão. Lentamente, mas com segurança, Alice começava a conquistar um lugar para si no mundo de Olivier e Emily. Ela havia se infiltrado no universo deles, semeando dúvidas e desconfianças, ao mesmo tempo em que se tornava indispensável. Ela se instalara como uma sombra sutil, porém inevitável, e sua influência crescia a cada dia. A vingança para Alice estava a caminho. O tempo estava se esgotando, mas ela sabia que não havia pressa. Cada movimento era calculado, cada ação medida. Ela esperava o momento certo e, quando chegasse a hora, atacaria sem piedade. O momento decisivo veio uma noite quando Olivier convidou Alice para jantar e discutir novos projetos. Era apenas mais uma noite, só que Alice sabia que nunca seria como as outras. Olivier, sempre charmoso e confiante, não fazia ideia do que o esperava. Ele imaginava que aquele jantar seria uma oportunidade para discutir novos projetos, para continuar a dança entre o influente empresário e o misterioso cliente. Mas para Alice, aquele jantar marcaria o fim de sua longa jornada rumo à vingança. Ela planejara cada detalhe meticulosamente. A iluminação era fraca, as velas criavam uma atmosfera intimista e a música suave, quase imperceptível, garantia que a noite não fosse nem muito pesada nem muito leve. Ela se certificava de que tudo estivesse perfeito, que cada movimento que fizesse e cada palavra que dissesse tivesse seu impacto. A tensão era palpável, e Alice sabia que esta era a oportunidade perfeita para atacar. Cada gesto de Olivier, cada olhar que ele lhe lançava, cada sorriso parecia alimentar a ironia da situação. Ele estava a anos-luz da verdade, e tudo que Alice havia passado para chegar àquele ponto aparecia em seus pensamentos, como uma lenta e dolorosa ascensão à superfície. Embora o deixasse acreditar que não passava de uma mulher enigmática, sabia que não era mais a mulher ingênua que ele havia destruído. Observava cada movimento seu, captando a menor inflexão em sua voz, cada vez que ele cedia à falsa confiança que sempre tivera. Olivier não sabia que estava se preparando para um encontro cara a cara com o fantasma que havia matado. Ela garantiu que o jantar fosse íntimo, que tudo estivesse perfeito, e então deixou uma névoa de mentiras e memórias bem colocadas pairar na mente de Olivier. Durante o jantar, Alice manipulou as conversas com uma delicadeza aguçada.
Sabia exatamente para onde direcionar os assuntos, como despertar emoções sutis e como semear a dúvida na mente de Olivier. Falava do passado deles indiretamente, evocando memórias compartilhadas, sem jamais mencionar Lucie pelo nome. Queria que ele sentisse a dor da perda, sem ainda saber por quê. Cada sorriso, cada palavra parecia leve e inocente, mas por trás de cada um, uma verdade mortal se formava. E então, enquanto Olivier parecia querer abandonar-se à doce ilusão da sua conversa banal, ele se inclinou para confessar sua admiração por ela. Ele estava prestes a elogiá-la, a dizer o quão fascinante a achava, mas foi então que Alice quebrou a fachada. Com uma voz suave porém ríspida, ela disse: "Você me matou, Olivier, mas eu voltei." Olivier, em estado de choque, não entendeu imediatamente. As palavras atingiram Oliver como uma marreta. Seus olhos fitavam o vazio e ele pareceu perder a noção do tempo. Ele examinou o rosto de Alice, em busca do menor traço de ironia, de sarcasmo, mas não encontrou nenhum. O horror o invadiu lentamente, a verdade atingindo sua mente como uma onda de gelo. Ele piscou, tentando desesperadamente entender. Seus pensamentos se embaralharam, suas memórias se turvaram, mas em uma fração de segundo, uma centelha de horror cruzou seu olhar. Era Lucie. Era ela. E foi então que Lucie, sob a máscara de Alice, revelou tudo a ele. Memórias passaram por sua cabeça como cacos de vidro quebrado. Ele se lembrava de cada pequeno detalhe. O veneno em suas refeições. O jeito como ele desviava o olhar, a completa indiferença que demonstrava enquanto ela lentamente definhava. As vezes em que ele a deixará lutar contra a dor que ele próprio causará, as vezes em que sorrira, pensando que tinha escapado impune, enquanto Lucie morria lentamente. Ela não era mais a mesma. Não era a mulher que ele traíra. Ela ficou mais forte, mais sábia e mais determinada. Ele se levantou abruptamente com a garganta apertada, e tentou agarrar-se a algo tangível, para se segurar. O chão cedeu sob seus pés. Sua visão de si mesmo, do mundo que havia construído, se fragmentou. A imagem que cultivara como marido perfeito se dissipou. Ele agora era um homem encurralado, um homem em desordem, diante da mulher que acreditava ter destruído. O que havia feito com Lucie, ele agora via sob uma luz completamente nova. Culpa e medo se entrelaçavam dentro dele, formando um caos incontrolável. A punição não veio imediatamente. Alice não se apressou em se vingar. Ela sabia que a vingança era um prato que se come frio, e tinha apetite por ela. Ela observava Olivier, saboreando cada momento de seu despertar. Queria que ele perdesse tudo, que enfrentasse toda a extensão de suas ações. Ela começou a atacar sua empresa, desestabilizando seus sócios e destruindo sua reputação com boatos habilmente orquestrados. Um por um, seus amigos o abandonaram. Aqueles próximos a ele se afastaram. Ele perdeu contratos importantes, encontrando-se preso em uma teia de mentiras e fracasso financeiro. Ela forçou Olivier a perder tudo, seu negócio, seus amigos e sua reputação. A cada perda, Oliver se contorcia ainda mais de humilhação. Cada noite era uma nova provação, cada manhã um lembrete da pessoa em que ele havia se tornado, um homem destruído pela própria crueldade. Alice não apenas o observava sofrer, como o empurrava para situações das quais ele não tinha escapatória. Ele começou a se perguntar se havia alguma maneira de recuperar o que havia perdido, mas Alice já havia trancado todas as portas. Ela o estava empurrando para o abismo, nunca mais o deixando se erguer. Ela o levou a um ponto em que ele não conseguia mais se defender. O ponto sem retorno estava próximo. Olivier, exausto e desamparado, viu sua vida ruir. Viu-se sem saída. O plano de Alice estava completo, meticuloso, e agora só restava uma coisa a fazer: escolher seu destino. Ela lhe ofereceu uma última escolha. Vida, mas em humilhação e ruína, ou morte. Olivier, exausto e destruído, submeteu-se à primeira opção. Mas seu coração estava partido e sua dignidade, abalada. Ele sabia que o que havia perdido jamais seria reparado. Emily, por sua vez, havia desaparecido, incapaz de suportar a verdade. A verdade irrompeu violentamente para Emily, e ela não teve forças para suportá-la. A traição de Olivier, o amor que ela acreditava ser sincero, desapareceu em uma onda de vergonha e raiva. Ela desapareceu da vida de Olivier tão repentinamente quanto entrará, levando consigo um dos últimos vestígios do mundo que ele conhecera. Lucie, agora Alice, vingou sua morte e restaurou o equilíbrio. De pé nas sombras, Alice permaneceu triunfante, mas vazia. Ela havia se vingado, mas a satisfação não preenchia o vazio que sentia. A vingança não curava nada. Ela havia devolvido a Lucie o controle de sua vida, mas sabia que nunca mais voltaria a ser quem era.
Ela se foi, deixando para trás um homem destruído, uma mulher perdida e um mundo que jamais esqueceria seu nome.